Olá, pessoal. Vamos para mais uma questão aqui sobre o gás perfeito. Né? Só ressaltando que é sempre importante vocês estarem destacando as informações, né, que está a questão para facilitar na hora da resolução, tá? Então vamos lá. Vamos para aqui a questão V9. Fala que uma certa massa de gás ideal sofre um processo ABC, indicado no gráfico. Então ele passa aqui, ó, um ponto que C, B e A. Então ele está nesse processo bem aqui, né, nessa reta. Com base nele e nos valores indicados, ele pergunta: caracteriza o tipo de transformação sofrida pelo gás. Então, ele quer que justifique. Então, qual é a transformação ocorrida aqui? Então, sabendo que ele é um gás ideal, então, sabendo que é um gás ideal, onde nós temos aqui, né, destacado a pressão e a temperatura, tá? E esse gráfico é uma reta, então ele é o quê? Ele é uma isocórica, tá? Ou isométrica. Por quê? Porque a pressão ela está mudando de forma linear, tá? Ó, de forma linear com a temperatura, né? E vai ser uma isocórica, tá? Isso é uma isocórica. Ou isométrica, quer dizer o quê? Que o volume é constante. Então, o volume 1 e o volume 2 são constantes, tá? E lembrando, como ele deu aqui, ó, esses três pontos, tá? Esses três pontos aqui, ele quer que determine o valor de x e de y, tá? De x e de y. Então, vamos lá. Vamos encontrar aqui o x primeiro. Então, se eu quero o x é no ponto C, tá? Então, para a gente resolver, lembramos que temos que estar pegando outros pontos, tá? E esses pontos, ele tem que conter todas as informações. Então, se eu quero C, eu não posso pegar o ponto B. Por quê? Porque no B ele não foi informado ainda o quê? O Y, tá? Então, nós não podemos usar o B com o C. Mas podemos usar o quê? O C com o A. Porque no A eu tenho a pressão que é 12 e a temperatura que é quanto? 600. Então, vamos lá. Resolver aqui. Vamos encontrar aqui o X, né? Vou botar o X bem aqui. Então, X, vou igualar o quê? C com A. Então, vou dar aqui, ó, pressão do C sobre temperatura do C é igual a quem? A pressão do A sobre temperatura do A. Quem é a pressão do C? É o X. Né? X sobre quem? 200. Né? Ó. Então, eu tenho aqui o X sobre 200. Já no A, vou ter o quê? 12 sobre 600. Então, vou igualar isso aqui. Né? Eu vou igualar. Vai ficar lá. 12 sobre 600. Tá? E agora, o que eu faço? Nós podemos fazer o quê? Multiplicar cruzado, mas antes de multiplicar cruzado, eu posso cancelar quem? Esses zero bem aqui. Tá? Então, vai ficar como? X sobre 2, né? Ó, que vai ficar x sobre 2. E vai ficar o quê? 12 sobre 6, tá? Então, vou só reescrever aqui a equação para vocês visualizarem, tá? Reescrevendo aqui, vai ficar x sobre 2 igual a 12 sobre 6. Lembrando que nós podemos aqui multiplicar cruzado, tá? Não tem problema nenhum, mas também podemos o quê? Simplificar, né, alguns termos. Então, eu posso fazer o quê? O 12 com o 6. Então, se eu pegar o 12 e dividir com 6, né, se eu dividir tudo isso por 6, então isso vai ficar quanto? Vai ficar 2, né? Porque 12 dividido por 6 dá 2. E aqui embaixo vai ficar o quê? 1, né? Vai ficar 1. Então, vai ficar como? X vezes 1 e 2 vezes 2. Então, x é igual a quanto? 4 ATM. Tá? Agora, para o y, nós vamos fazer da mesma forma para o y. Só que vamos fazer o quê? Encontrar, igualar com algum ponto. Então, o y, ele está no ponto B. Então, nós podemos pegar tanto o C quanto o A. O C, eu tenho já o valor do x, que é quanto? O 4.
né? Então, vamos fazer o B com C, tá? Então, fazendo B com C, vamos colocar aqui. PB sobre TB, pressão do B sobre temperatura do B, é igual ao quê? A pressão do C sobre a temperatura do C. A pressão do B vale quanto? Vale 8. Vai ser 8 sobre Y. Então, vai ficar aqui, ó. 8 sobre Y. Já no C, vai ser quem? O X, né? Esse X aqui, só que o X vale quanto? Vale 4. Então, vai ficar o quê? 4 sobre 200. Então, vai ficar 4 sobre 200. Tá? Multiplicando cruzado, tá? Multiplicando cruzado, vai ficar quanto? Y vezes 4 dá quanto? 4y igual a 8 vezes 200 dá quanto? Dá 1.600. Lembrando que a gente multiplicou aqui cruzado, tá? Então, vamos lá. 8 vezes 200 vai dar 1.600. Como queremos aqui o y, tá? Que o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar quanto? 1.600 dividido por 4y igual a 400 Kelvin. Tá? Chegamos aqui à nossa resolução da nossa questão. Tá?